A Verdade Sufocada, parte 20. Influência e ajuda de Cuba à luta armada na América Latina. O movimento comunista internacional sempre objetivou estender seus domínios sobre a América Latina. Em 1956, 82 revolucionários comandados por Fidel Castro desembarcaram do iate Granma, no litoral sudeste de Cuba. Foram emboscados pelas tropas de Fulgêncio Batista. Só restaram 12, que se refugiaram nas selvas de Sierra Maestra, onde continuaram a pregar a luta armada contra o regime de Batista. Com o tempo, formaram um exército guerrilheiro que marchou em direção ao centro do país. Em 1º de janeiro de 1959, colunas guerrilheiras lideradas por Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos entraram em Havana, apoiadas pela população civil contrária a Fulgêncio Batista. Fidel Castro, nas primeiras semanas, fuzilou mais de 700 pessoas, aí incluindo 600 militares que pertenciam ao exército cubano. Ao longo dos anos, os fuzilamentos continuaram. Estima-se que mais de 17 mil cubanos tenham sido executados no paredão. Assim conseguiu dominar Cuba. Quando anunciou ao mundo que a sua revolução era comunista, passou a ser apoiado por Moscou em armamento, munição, petróleo e divisas que atingiam o valor de $1 bilhão anualmente. Estava encravada na América Latina uma cunha para facilitar os propósitos da União Soviética, na tentativa de dominá-la. A Revolução Cubana teve grande influência sobre os movimentos guerrilheiros em vários países latino-americanos, onde eclodiu a luta armada. A teoria do foco de Regis Debray, baseada na Revolução Cubana, conterna prioridade absoluta à luta armada. O foquismo pregava a ação de pequenos grupos em locais propícios, que cresceriam e se alastrariam pelo país, como foi feito por Fidel em Cuba. Nas décadas de 50 e 60, a América Latina vivia uma tênue democracia. Na Bolívia, com Vítor Paz Estenssoro, 1952 a 1956, e 1960 a 1964, e Herman Siles Suazo, 1956 a 1960. No Chile, durante os governos de Jorge Alessandri Rodrigues, 1958 a 1964, e Eduardo Frei Montalva, 1964 a 1970. Na Argentina, sob os governos de Arturo Frondizi, 1958 a 1962, e Humberto Ulia, 1963 a 1966. No Uruguai, os partidos tradicionais se alternavam no poder. Blancos, 1959-1967, e Colorados, 1967-1973. No Peru, o presidente Manuel Prado Ugarteche fora eleito para o período 1956 a 1962. Na Venezuela, fora eleito presidente Rômulo Betancourt para o período de 1959 a 1964.
Na Colômbia, governavam Alberto Lleras Camargo, 1958 a 1962, e Guillermo León Valencia Muñoz, 1962 a 1966. O Brasil vivia sobre regimes democráticos de Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1956 a 1961. Jânio Quadros, 1961, e Jean Goulart, 1961 a 1964. A União Soviética, com o apoio incondicional de Fidel, usando os partidos comunistas e outras organizações marxistas, leninistas, até nojo de falar isso, dos países latino-americanos, iniciou uma campanha para dominar com a ideologia comunista a América Latina. Começaram então, insufladas pelos partidos comunistas locais, as greves políticas no operariado, nas universidades, no sistema bancário, nos transportes, tudo acompanhado pela agitação e propaganda utilizadas pelos sindicatos e pelas representações estudantis. As palavras de ordem eram sempre: luta contra o imperialismo yankee e o capitalismo, luta a favor dos excluídos, pela liberdade e outras cositas más. Em 1964, cositas más foi acrescento meu, tá? Voltando. Em 1964, o Brasil caminhava a passos largos para a implantação de uma república marxista-leninista, com os comunistas infiltrados no governo, eminando as estruturas do Estado. Já se julgavam senhores do governo, mas reconheciam e proclamavam que só lhes faltava o poder. Como os historiadores comunistas hoje reconhecem, a contra-revolução estancou provisoriamente essa escalada, frustrando a segunda tentativa de tomada do poder. A primeira tentativa ocorreu em 1935, durante a intentona comunista. Na Venezuela, a guerrilha, conduzida pelo Partido Comunista Venezuelano, começou a operar em 1962, tendo como principal dirigente Douglas Bravo. Na Colômbia, as organizações que optaram pela luta armada começaram a atuar mais ostensivamente em 1964, tendo como dirigente principal o padre Camilo Torres. No Peru, entre 1961 e 64, surgiu a Frente de Esquerda Revolucionária, de tendência trotskista. Esses movimentos na América Latina, não coincidentemente, tiveram um substancial impulso e um decisivo apoio a partir da vitória de Fidel Castro em Cuba e se fortaleceram com a criação de organizações internacionais que os apoiaram e congregaram sob uma única direção. Naquela época, a Guerra Fria atemorizava a Europa, literalmente dividida entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. O conflito leste-oeste se manifestava com a maior intensidade nos países da África, da Ásia e da América Latina, e na eclosão das guerras coloniais do continente africano, orientado pelas organizações que abordaremos a seguir. Primeira, a Tricontinental. Existia no início dos anos 60 uma organização comunista sob orientação da China, denominada Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia e da África,
OSPAA. Em 1965, a OSPAA, em uma conferência realizada em Gana, decidiu que a próxima reunião seria em Havana, com a finalidade de integrar a América Latina ao movimento. Entre 3 a 15 de janeiro de 1966, realizou-se em Cuba a primeira conferência da agora denominada Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América Latina, OSPAAL. Nossa, esses caras gostam de uma onguinha, né? É incrível. Que ficou conhecida como a Tricontinental. A União Soviética não aceitou a manobra chinesa para colocar a América Latina sob sua influência. Assim, a Tricontinental passou a ser disputada por duas vertentes do comunismo internacional, a China e a União Soviética. Fidel Castro, alinhado com Moscou, rompeu com a China e a Tricontinental passou a ser dominada pela influência soviética. Compareceram a essa conferência representantes de 82 países, sendo 27 da América Latina. Representavam o Brasil Aloysio Palhano e Excelso Ridean Barcelos, indicados por Leonel Brizola. Ivan Ribeiro e José Bastos, pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB. Vinícius Caldeira Brent, pela Ação Popular, AAP. E Félix Ataíde da Silva, ex-assessor de Miguel Arraes. Nos debates predominavam as discussões sobre a utilização da luta armada como instrumento de tomada do poder. Oswaldo Dornicós, presidente de Cuba, declarou na conferência que todos os movimentos, todos os movimentos de libertação têm o direito de responder à violência armada do imperialismo com a violência armada da revolução. Fecha aspas. Fidel Castro, em seu pronunciamento, afirmou que, abre aspas, a luta revolucionária deve estender-se a todos os países latino-americanos. Fecha aspas. Che Guevara, em sua mensagem aos povos do mundo, através da Tricontinental, assim se expressou. Abre aspas. Na América Latina, luta-se de armas nas mãos. Na Guatemala, na Colômbia, na Venezuela e na Bolívia, despontam já os primeiros sinais também no Brasil. Quase todos os países deste continente estão maduros para sua luta, que só triunfará com a instalação de um governo socialista. O ódio intransigente ao inimigo deve ir além das limitações naturais do ser humano. Deve se converter em violenta, seletiva e fria máquina de matar. Nossos soldados têm de ser assim. Um povo sem ódio não pode triunfar sobre um inimigo brutal. A América, continente esquecido pelas últimas lutas políticas de libertação, que começa a se fazer sentir por meio da Tricontinental, na voz da vanguarda de seus povos, que é a Revolução Cubana, terá uma tarefa de muito relevo: a criação do segundo ou terceiro Vietnã do mundo. Fecha aspas. Verme desgramado.
A declaração geral, elaborada ao término da conferência, recomendava, entre outras coisas, o direito geral dos povos para obter a sua libertação política, econômica, social, pelos caminhos julgados necessários, incluindo a luta armada. Incrementar a participação da juventude nos movimentos de libertação nacional. A publicação de obras clássicas e modernas, a fim de romper o monopólio cultural da chamada civilização ocidental cristã, cuja derrocada deve ser o objetivo de todas as organizações envolvidas nessa verdadeira guerra. A Tricontinental oficializou a OSPAAL, que seria dirigida por um secretariado composto por um secretário-geral cubano, 12 membros, 4 para cada continente. A sede seria em Havana. Assim, os tentáculos do Movimento Comunista Internacional, MCI, expandiam-se para a América Latina de forma organizada, orientados no nível político-ideológico pelo Partido Comunista da União Soviética, PCUS, e conduzidos ao nível estratégico pela OSPAAL, o que dinamizou e impulsionou o processo revolucionário nas regiões periféricas que constituíam o denominado Terceiro Mundo, África, Ásia e América Latina. OLAS. Salvador Allende, futuro presidente do Chile, participante da Tricontinental, apresentou uma proposta que foi aprovada por unanimidade pelas 27 delegações latino-americanas. A criação da Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS. A sigla OLAS, em espanhol, significa ondas. Logo após a Tricontinental, ainda em janeiro de 1966, foi criada a ONLAS. Numa reunião em Havana, com a presença de 700 delegados, representados os movimentos revolucionários de 22 países. A sua finalidade era, entre aspas, unir, coordenar e estimular a luta contra o imperialismo norte-americano por parte de todos os povos explorados da América Latina, fecha aspas. O documento final determinava por consenso a existência de um comitê permanente sediado em Havana, que se constituiria na genuína representação dos povos da América Latina. Dessa organização partiriam as Ondas Vermelhas, em cujas cristas estariam os movimentos revolucionários que inundariam a América Latina. A OLAS passou a ser dirigida por um comitê de organização com representantes de Cuba, Brasil, Colômbia, Peru, Uruguai, Venezuela, Guatemala, Guiana e México. Ó, pessoal, desculpa aí, tá passando o vendedor lá na rua. Vai aparecer aí, deixa, o homem tá vendendo, tá trabalhando. Não é comunista, tá trabalhando. Vamos continuar aqui. Como secretária-geral estava a cubana Aide Santa Maria e Aloísio Palhano como representante brasileiro. Orientada política e ideologicamente pelo PCUS e conduzida no nível estratégico pela OSPAAL, caberia a OLAS conduzir e impulsionar operacionalmente o processo revolucionário na América Latina. Esse seria dinamizado, por um lado, pelo recrudescimento da guerrilha urbana,
e por ações de agitação, propaganda e recrutamento. Por outro, pelo estabelecimento da guerrilha rural, com a criação do foco guerrilheiro, como em Cuba, ou de um exército popular de libertação, como na China. Três, a OCLAE, OCLAE. Estabelecida a estrutura vertical, PCUs, OSPAAL e OLAS, que conduziriam e impulsionariam o processo revolucionário e os movimentos revolucionários nas áreas periféricas do Terceiro Mundo, faltava apenas definir o segmento social que se tornaria a fonte inesgotável de recursos humanos a serem aliciados, recrutados e treinados para realizar ações terroristas e participar da luta armada. Tem método. Entre 29 de junho e 11 de julho de 1966, aconteceu também em Cuba o 4º Congresso Latino-Americano dos Estudantes, 4º CLAE, quando foram aprovadas as resoluções que incitavam os estudantes à luta armada. Abre aspas. Solenemente, a luta armada constitui hoje a mais efetiva, consequente forma de luta. Fecha aspas. Abre aspas. A tomada do poder político em diferentes países da América Latina, em proveito das classes populares, não poderá ser feita pela via eleitoral ou parlamentar, mas pela violência. Fecha aspas. O representante brasileiro nesse congresso da UNE foi o presidente da UNE, Fidélis Augusto Sarno, do Amapá. O 4º CLAE tinha como objetivo a plena integração do segmento estudantil da América Latina com as organizações anteriormente descritas. Visava, num contexto de maior amplitude, estimular e ampliar o processo revolucionário no continente. Para tanto, criou, com sede em Havana, a Organização Continental Latino-Americana de Estudantes, OCLAE, dirigida por um secretário permanente, sendo José Jarbas Diniz Cerqueira, da AP, o representante brasileiro. A OSLAS e a OCLAE, como veremos ao longo deste livro, foram as organizações que muito influíram e apoiaram a luta armada no Brasil. Foram as responsáveis pelo aliciamento de milhares de jovens estudantes que, iludidos, se tornaram militantes das mais variadas organizações terroristas. Foi, João? Aonde? Só um minuto aí, pessoal. Eu falei Amapá? Sim, então deixa eu corrigir aqui. Pessoal, eu falei sobre o secretariado permanente, sendo José Jarbas Diniz Cerqueira. Não é do Amapá, é da AP, ok? Que era uma outra unidade terrorista. Valeu, João. Continuando. Segundo o general Aguinaldo Del Nero Augusto, em seu livro A Grande Mentira, abre aspas, Cuba passou a dispor de 2 instrumentos para exportar a sua revolução. Nos anos seguintes, incitaria o recurso à luta armada, difundiria a teoria foquista da revolução e começaria a formar quadros para o desencadeamento da guerrilha na América Latina. Fecha aspas. A luta armada
A partir de então, surgiram inúmeras organizações que participaram da luta armada, todas recebendo apoio em dinheiro, armamento e munição, fornecidos pela União Soviética por intermédio de Cuba, além de cursos de treinamento de guerrilha nesse último país. No Brasil foram criadas 29 organizações terroristas e outras 22 que optaram por outras formas de resistência, sob o pretexto e a justificativa de lutarem contra a ditadura. No Chile, o movimento de esquerda revolucionário, o MIR, fundado em 1965, durante o governo de Eduardo Frei, iniciou efetivamente suas atividades revolucionárias em 1967, quando Salvador Allende assumiu o governo em 4 de 11 de 1970, o Chile iniciou um período pré-revolucionário, onde se intensificou a luta de classes. O MIR, ou MIR, com o conhecimento e aprovação de Salvador Allende, havia introduzido no Chile uma grande quantidade de armamentos que era escondida em residências, escritórios, fábricas e armazéns. Em 1973, estima-se que o mirismo organizado congregava entre 40 a 45 mil militantes. Com o terrorismo aumentando dia a dia, o presidente Salvador Allende, aliado do MIR, foi deposto pelo general Augusto Pinochet. Quando a luta armada terminou, o número de vítimas passava de 4 mil. Na Argentina, vários grupos estavam em atividade, porém 2 eram particularmente poderosos: os Montoneros e o Ejército Revolucionário del Pueblo, ERP. Perón morreu em 1º de julho de 1974 e sua mulher Isabelita, vice-presidente, o substituiu no governo. Tudo se deteriorou e os guerrilheiros passaram a operar ostensivamente. Nesse ano, eles fizeram 21 tentativas de invasão de unidades militares, 466 atentados à bomba, assassinaram 110 pessoas e sequestraram outras 117. Na década de 1969 a 1979, foram praticadas pelas organizações terroristas argentinas 21 mil atentados à bomba, 1.748 sequestros e 1.501 assassinatos. Em 1975, em meio a uma escalada de violência, uma ordem da presidente Isabelita determinou ao exército fazer o que fosse necessário para neutralizar ou aniquilar o processo subversivo terrorista. Os militares tomaram o poder em 24 de 3 de 1976, quando o movimento terrorista estava conduzindo o país ao caos e à anarquia. Em 1983, ao término da luta armada, o saldo de mortos era superior a 30 mil pessoas. Hoje são muitos os ex-montoneiros que estão no governo da presidente Kirchner. No Uruguai, o movimento de Liberación Nacional Tupamaro, que atuava desde 1963, intensificou as suas ações a partir de 1971, o que levou o presidente Juan Maria Bordaberry a decretar a dissolução do Congresso
em 27/6/1973. Com o número de vítimas das ações terroristas aumentando progressivamente, os governos civis que se sucederam, por pressão dos militares, endureceram o sistema de governo. Em 1981, o general Gregório Álvares assumiu o poder por 4 anos, quando os terroristas foram derrotados. O número de vítimas era superior a 1.000 pessoas. Nas últimas eleições, foi eleito presidente do antigo Tupamaro, Tabaré Vázquez. O Senado e a Câmara dos Deputados são presididos também por ex-militantes tupamaros. No Peru, o Sendero Luminoso, também conhecido como Partido Comunista do Peru, considerado o segundo maior movimento revolucionário da América Latina, tinha como objetivo destruir o governo e substituí-lo por um regime comunista de base campesina. Foi derrotado pelo governo Alberto Fujimori. 1990 a 2000, depois de provocar a morte de mais de 30.000 pessoas. Na Colômbia, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, criada em 1964 como força militar do Partido Comunista Colombiano, é a mais antiga, a mais capacitada e a melhor equipada de todas as organizações terroristas da América. Seu líder mais expressivo é o secretário Manuel Marulanda Vélez, também conhecido como Tiro Fijo. As FARC possuem mais de 46.000 militantes e ocupam 40% do território colombiano, a maior parte em florestas e selvas, a sudeste dos Andes. Em 1973, surgiu o Movimento 19 de Abril, M19, braço armado da Aliança Nacional Popular. A seguir, transcrevo trechos do artigo A Guerrilha na Colômbia, do historiador Carlos I.S. Azambuja, publicado no site Mídia Sem Máscara, www.mídiasemmascara.org, em 25/11/2005. Abre aspas. Considerando que as FARC têm cerca de 105 frentes, há uma média de 300 a 600 insurgentes por frente, isso resulta no total conservador de 46.000 combatentes. As FARC possuem militantes que se intitulam membros do Departamento Internacional, desde a Argentina até o México, passando pelo Paraguai e Honduras. Nesses países, mantém vínculo com membros de grupos de pressão de extrema esquerda e em muitos realizam juntamente com o chamado crime organizado atividades ilícitas, como sequestro, tráfico de drogas e contrabando de armas, além de inserir seus simpatizantes dentro de grupos sociais de pressão. O Departamento Internacional das FARC tem representantes na União Europeia, Japão, Austrália, México, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, Panamá, Cuba, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Chile e Brasil. Isso apesar de ser considerada pelos Estados Unidos, OEA e União Europeia uma organização terrorista. Um dos chefes máximos das FARC, Raul Reyes, Luiz Antônio Devia,
declarou em entrevista à Folha de São Paulo, 27 de agosto de 2003, o seguinte: as Farc têm contatos não apenas no Brasil, com distintas forças políticas e governos e partidos e movimentos sociais. A Folha pergunta: o senhor pode nomear as mais importantes? Reyes responde. É Reyes, tá? Reyes responde. Bem, o PT, é claro. Dentro do PT há uma quantidade de forças. Os sem terra, os sem tetos, os estudantes, sindicalistas, intelectuais, sacerdotes, historiadores, jornalistas. A Folha pergunta: quais intelectuais? Reyes responde: Emir Sader, Frei Beto e muitos outros. Essas relações, inclusive com autoridades governamentais, são enormemente facilitadas pelos contatos estabelecidos pelos membros do Departamento Internacional, bem como dentro do Foro de São Paulo, do qual as Farc e o ELN são membros. Mas essa é uma outra história. Fecha aspas. A Colômbia foi o único país da América do Sul que resolveu não endurecer o seu regime de governo para combater o terrorismo. Luta até hoje contra as Farc. Chora a morte de mais de 45 mil colombianos e tem 40% do seu território totalmente dominado pela guerrilha. Uma zona liberada, onde o governo do país não pode entrar e que vive sobre as novas leis dos guerrilheiros narcotraficantes. A Bolívia era considerada por Fidel e Che Guevara como o país ideal para o estopim de uma revolução que se espalharia pela América do Sul. Guevara se propôs a comandá-la. Ele seria o chefe desse exército da libertação nacional. E Cuba o ajudaria com o pessoal, material e dinheiro. Com essa finalidade, chegou a Bolívia em 4 de 11 de 1966 e no mês seguinte se reuniu com membros do Partido Comunista Boliviano. Fidel anunciou que Che estava em um país da América, preparando a revolução. Após meses de luta, Che Guevara morreu. Vai com o diabo te carrega, desgraça. Em 8 de outubro de 1967, quando a guerrilha foi dizimada pelo exército boliviano. Amém. A exportação da guerrilha e do terrorismo de Cuba para o restante do continente era uma das estratégias para a desestabilização dos governos legalmente constituídos e democráticos. Como se verifica, os militares na América do Sul, assumindo temporariamente o poder, evitaram que o terrorismo transformasse esses países em ditaduras comunistas. Os governos que estabeleceram tiveram como principal objetivo a democracia. Premissa verdadeira, pois em todos eles, sem exceção, o poder foi devolvido aos civis. E hoje, os derrotados de ontem, agora eleitos pelo povo, estão no governo. Muito diferente de Cuba, onde se instalaram em 1959 e onde Fidel Castro reina absoluto há praticamente 47 anos. Como acontece em todos os movimentos onde os comunistas são derrotados, eles iniciam a volta lutando pela anistia, que uma vez conquistada, lhes permite viver usando as liberdades democráticas que queriam destruir. Posteriormente, começam uma virulenta campanha para denegrir os que as combateram. Posam de vítimas e de heróis e fazem da mentira e da calúnia o seu discurso. Não descansam enquanto não conseguem, por revanchismo, colocar na prisão aqueles que combateram e os derrotaram. Para isso mudam leis e até a própria Constituição. O que é feito com a corrupção do legislativo
e com o apoio de simpatizantes escolhidos a dedo para as mais altas funções, segura aí, do judiciário. Caro leitor, isso não lhe é familiar?